mas no dia a dia. Apresento a vida da nossa Ruth, que o Senhor possa trazer conforto também ao coração dela. Eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Tudo está no teu controle, Adonai. Eu te louvo e te agradeço mais uma vez. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, essa tarde, possa abrir o nosso entendimento, os nossos olhos e os nossos ouvidos a Ti, para entender e saber mais de Ti, Pai. Amém. Voltando, né? Nós temos aí a Parashá Shimini, ou Parashá 26ª da Torá Sagrada. A porção de número 26, ela segue exatamente aqui essa sequência dos capítulos e versículos aqui, tanto da Torá, né? Nós temos aí Vaikra, Levítico 9:1, vai até o 11:47. E a Haftará dessa porção está no segundo livro de Shmuel, né? Samuel 6, do 1 ao 19. Nós temos aí na Brit Hadashah várias passagens, inclusive Marcos capítulo 7, uma das passagens que nós utilizamos aí para fazer o nosso comentário do estudo que eu tinha passado para os irmãos aí nessa última semana, aí, falando sobre a semana da morte do Senhor. E temos aí 7:1-23, Atos capítulo 5, né? Capítulo do 1 até o 11, pula para o 10, do 1 ao 35, e segunda epístola aos Coríntios, aí, segunda carta, né? Por Rav Shaul, capítulo 6, depois Gálatas 2, primeiro livro de Pedro, a primeira epístola de Pedro, do capítulo 1, do 14 até o 16. Então, nós temos uma série de referências acerca do que trata essa paraxá. Ela é uma paraxá um tanto quanto até mesmo emblemática, né? Porque ela tem aí variações de interpretações que, de uma certa forma, elas parecem, né? A ideia inicial é que existe uma certa divergência, porém, esses textos, né, essa questão principalmente quando eu falo dessa divergência, falo mais basicamente aí sobre a morte, né, dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Eu vou trazer aqui uma parte aqui do comentário aqui do Humash, né, que é a interpretação rabínica majoritária, né, dos textos da Torá, comentário do Rutini, que alguém tiver aí, que são os comentários do Rebbe de Lubavitch, né? Inclusive, ele tem esse comentário inteiro aí publicado pela editora Bait, né? E nós temos aí as linhas, né? Devido aos acontecimentos que culminaram aí com a morte desses dois homens, exatamente no 8º dia, né? Então, você está com a sua Torá em mãos aí, né? Nós temos aí Levítico capítulo de número 9, do verso 1, que o texto assim dispõe. E foi no 8º dia que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma para ti um bezerro como oferta de pecado e um carneiro como oferta de elevação, sem defeito, e oferecereis diante do Eterno. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para a oferta de elevação. E um boi e um carneiro por oferta de pazes, shilamim, para sacrificar diante do Eterno, e uma oblação amassada no azeite, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. Então, o Shmini, né, no caso o 8º, vem da palavra e a raiz Shimon, que quer dizer 8, e no início já dessa porção,
nós temos aqui o corte, né? A porção conforme está na Torá, somente essa Torá capa azul, da editora Sefer, aí, muito boa, né? Vaihi Bayom Hashvi, e foi no 8º dia, né? Kará Moshe Leaharon, né? Chamou, né? Moisés e Aharon e os Levi, o Levanim o Ziknim, os levitas e os anciãos do povo de Israel. Então, dando as recomendações aqui a ordem dos sacrifícios, né? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre o ato contínuo. Aqui nós estamos na ideia que a gente começa a traçar o nosso entendimento. O que está acontecendo aqui é a inauguração do Mishkan, né? Na inauguração do Mishkan, ou seja, tá na realidade o sentimento aqui de Moshe e Aharon é de uma certa forma de preocupação, né? Por conta do que está prestes a acontecer ali. Eles não têm ideia do que vai acontecer. Os midrashos vão trazer várias informações falando sobre esse glorioso dia, né? Foi um dia de extrema glória para a nação de Israel, porque o próprio Eterno ele manda construir essa morada, esse Mishkan, né? Que ao passo que os nossos irmãos Yehudim estão construindo, confeccionando esse tabernáculo, conforme toda a orientação dada pelo Eterno, esse aqui é o dia crucial, ou seja, da inauguração, podemos assim dizer, onde o templo, onde aquilo que será a ideia do templo, né, o futuro templo construído por Melech Shlomo, o rei Salomão, e na sequência, né, depois do retorno dos nossos irmãos do cativeiro da Babilônia, a reconstrução do segundo templo, e Esdras e Neemias, a gente faz a literatura desses livros e percebe aí o quão foi, né, para o nosso povo o esforço imenso para poder preservar a memória do santuário de pé, né, e o motivo da grande alegria. Então, aqui está começando, né, e aqui entra exatamente as palavras do Eterno, né, e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, ou seja, no meio do meu povo. Então, todo um cuidado, todo um zelo, toda uma situação de cautela para poder, né, estar diante dessa situação agora aqui, apresentando este local, né, esta morada, esta habitação que o Eterno ordena, e os seus filhos Aaron e seus filhos estavam na linha de frente, porque estamos falando aqui do sumo sacerdote e dos seus filhos. Então, porção Shemini, ao 8º dia, né? Após 7 dias de preparação do Mishkan, dos sacerdotes, Aaron e seus filhos, e do povo, 7 dias de santificação e instrução sobre o funcionamento. Todas as orientações para o Mishkan funcionar estavam ali praticamente sendo a escola, né, de Aharon e seus filhos. Então, 7, fala aí, o 7 é o número do Mashiach, e o 7 fala de ciclo, né? Nós mesmos estamos contando agora um ciclo, né, que é o ciclo aí do Homer, né? O Eterno ele utiliza o seu parâmetro de contagem, ou seja, aquilo que nós conhecemos como a criação do Eterno, que são aí os sete dias da criação, né? Em todos os dias da criação, o Eterno ele criou algo, né? Culminando aí com o 6º dia, a criação do homem, né? Que o número 6, né? Shesh representa o número do homem. O 7º, no caso, na nossa contagem, na nossa cronologia, ele é o número do Mashiach, porque fala exatamente de um período de completude de toda a criação. E nós vivemos aqui a esperança da redenção dos dias de Mashiach, que é exatamente aludindo ao número 7. E o número 8 já está falando aqui de uma outra realidade. O número 8 ele fala de um segundo nível, ou de um patamar acima desse que nós conhecemos e vivemos, que se chama aí o Olam Rabá,
ou seja, exatamente o mundo vindouro, né? Toda a plenitude da glória do Eterno poderá ser vislumbrada aí pelos seus filhos. Então, dentro dessa contagem, o Eterno ele utiliza o parâmetro, né, do número 7 para poder fazer a marcação, né? Pode ver que o número 7 ele está sendo ali a base de todas as festas. Desde a festa primeira que abrimos aqui, o calendário litúrgico, com a festa do Pêssego, aí nós temos 7 dias, né, de Hag HaMatzot, ou seja, já iniciamos. No primeiro dia de Hag HaMatzot, né, nós temos aí a contagem dos 50 dias, e aí então contaremos 7 semanas, 7 vezes 7, né, contaremos 7 semanas para poder culminar nesse 50º dia e outra celebração, Shavuot. Então nos encontraremos novamente ali, agora no 7º mês, né? Ou seja, Zikaron Teruah, que é aquilo que nós conhecemos aí como o Ano Novo Judaico, né? Rosh Hashanah. Zikaron Teruah é a festa conforme está descrito na Torá. E Rosh Hashanah é aí explicado dentro da literatura, né, dos nossos sábios aí como o aniversário do universo, né, da criação. Então, nós temos aí essa contagem, esse referencial do número 7 sendo utilizado em várias circunstâncias do nosso povo e atrelando esse número, essa contagem, ao número do Messias, o 7, representando aí o número do Mashiach. Então, o 7, né, ele rege o mundo material, o mundo físico. É no milênio, né, que se dará, no 7º milênio que se dará essa era messiânica. Enquanto que no 8º nós teremos o Olam Rabá, o mundo espiritual implantado. Este é o período que João, né, escreve acerca do Apocalipse, onde ele relata, né, eis que vi a nova Jerusalém que descia do céu. Neste momento, né, o Olam Rabá, ele se fundirá com a nossa realidade. E aí nós estaremos dentro de um contexto de reino milenial, ou seja, sobre o governo do Mashiach, os 1000 anos, e aguardando o fim desses 7 anos, desse milênio, para que nós possamos aí, dos 1000 anos de governo do Mashiach, para que nós possamos aí adentrar ao Olam Rabá. Assim a visão, né, a visão do nosso povo. E o 8º, ele significa exatamente a ideia, né, de completude, ou seja, o que estava acontecendo aqui, na porção intitulada Shemini, 8º, é que eles estão, né, existe uma apreensão aqui muito forte, tanto da parte de Moshe quanto da parte de Aharon, né? Será que de todas as formas eles estavam plenamente capacitados e inteiramente preparados para fazer, né, iniciar o ofício dentro do Ohel? Então nós temos vários questionamentos aqui, né? Vários questionamentos e várias coisas que nós podemos nos debruçar sobre os comentários para a gente começar a poder entender um pouco do que representa esse 8º dia dentro daquilo que estava sendo vivido pelos nossos irmãos. Yeshua, na obra do Madeiro, né, ele fez o papel de implantar esta fusão dos mundos, né, o Olam Hazé com o Olam Rabá. E o milênio é aqui, né, neste ambiente, porque no final dos 1000 anos, o que acontece? As cidades, né, elas serão sitiadas, ou seja, o ambiente onde as coisas se darão após o término do milênio é aqui, né? Ou seja, a própria visão de Yohanan, lá em Gilead, Apocalipse, ele traz exatamente essa ideia quando ele vê a santa cidade. Ele vê Jerusalém nos altos céus. E ele vê depois essa Jerusalém descendo, né, sobre a Jerusalém física, ou seja, os dois mundos irão ali fazer parte de um único bloco, uma coisa só. O mundo espiritual e o mundo físico vão se fundir, eles entrarão numa única realidade, e isso aí é o estabelecimento do Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro, de acordo, né, com os escritos do nosso sábio. Ele nos fez cidadãos, né, forasteiros, ao trazer o reino para dentro do indivíduo, né? Tudo aquilo que nas suas prédicas ele ensinava estava baseado exatamente nessa ideia de trazer, né,
trazer o reino dos céus para a nossa realidade. Essas são as primeiras palavras de Yeshua quando ele inicia a sua caminhada, quando ele inicia o propósito para o qual a sua vida foi designada. Ele chama a responsabilidade do arrependimento, porque ele mesmo fala, porque é chegado a vós o reino dos céus. Né? Então é essa questão dessa ideia, né? Inclusive a contraposição que existe sobre a classe rabínica que o nega, é que exatamente não aconteceu essa mudança, que não trouxe essa paz. Ou seja, eles começam a citar as passagens que vão acontecer quando for a implantação do reino. Só que a primeira vinda, né, o primeiro evento, o primeiro advento do Messias está relacionada a esse resgate do homem, né? Trazer o homem novamente para próximo do seu Criador através da nossa Techuvá. Então, quando nós vemos Yeshua passar pelo que passou, né, e chamar a responsabilidade dos seus discípulos, isso também, tomem sobre vós, né, cada um deve carregar a sua cruz, cada um deve trilhar pelo seu caminho. Então, isso aqui é uma clara orientação do Messias, que ele não estava implementando o reino não estava sendo aqui instaurado, não estava sendo aqui estabelecido, né, até porque seria, de uma certa forma, desproporcional vir para estabelecer o reino e ter que morrer exatamente nesse período. Ou seja, né, isso já na nossa visão aqui dos nossos irmãos que são discípulos do Messias Yeshua. E a literatura rabínica vai nos apontar, vai nos direcionar para esse entendimento, que o Messias deveria se manifestar em duas fases. A primeira fase, né, onde ele se apresenta e cumpre, né, boa parte das profecias relacionadas a essa primeira aparição, surgimento. E então nós temos uma segunda etapa, uma segunda fase, que se nós analisarmos a contagem cronológica, né, conforme está relatado nos escritos da sabedoria judaica, ela parte exatamente para essa situação, né? 2 anos da desolação, 2 anos do florescimento da Torá, 2 anos, né, da época do período do Messias, ou seja, nós estamos vivendo o período que é chamado de era messiânica, que é exatamente o período que ele já surgiu, ele já apareceu, ele já trouxe a sua mensagem, ele já convocou o homem para a Techuvá, para caminhar com o Eterno, para estabelecer, trazer a morada celestial para o plano do mundo de Asiá. E aí nós estamos fazendo o quê? Trabalhando nesse intuito para aguardar exatamente que venha sobre nós o 8º, que venha sobre nós o Olam Rabá. Então, Ben Zomar diz, quem é sábio? Aquele que aprende com cada pessoa, como foi dito, de todos os meus mestres obtive sabedoria. Tehilim 119:99. Quem é forte? Aquele que subjuga as suas más inclinações. Como foi dito, aquele quem é lento na ira vale mais do que o homem forte. E aquele que domina as suas paixões é melhor do que o conquistador de uma cidade. Pirkei Avot. Então, nós conseguimos entender aqui claramente as palavras do mestre, dentro desse contexto da sabedoria judaica, falando exatamente sobre que o homem ele deve se dominar. Ele não somente deve dominar as coisas que nos rodeiam, conforme o Eterno fala para Adão, né? Subjugai tudo, né? Domina, ou seja, governa, né? Quando ele fala governar, fala que toda ação, todo domínio está na mão do homem, ou seja, ele não se relacionava com a natureza, não se relacionava com animais com medo, né? Ele tinha autoridade, ele não era visto pelos animais como um pedaço de carne, como uma presa que poderia ser atacada. Então existia algo em Adão, né, que era exatamente essa questão desse revestimento, ser de luz, o homem completo, perfeito, a plenitude, ou seja, a coroa da criação. E a nossa imagem, nossa semelhança, ela vem exatamente nesse sentido. O homem é feito a coroa da criação para governar e para dominar. A partir do momento em que ele perde, né, o seu foco, o seu propósito, ele deixa de resplandecer esse brilho, ou seja, tudo aquilo que o Eterno colocou ao seu dispor, e a partir desse momento, de caçador ele vira caça, né?
Se nós pararmos e analisarmos as palavras do Eterno para o próprio Caim, ele fala num contexto em que a má inclinação ou que o mau desejo, ele é como uma fera preparada para dar o bote, né? Eis que o pecado, ele jaz, né? Está morto atrás da porta, né? Ou seja, se você for displicente na tua conduta, ele vai pular sobre você e vai te dominar. Ou seja, ele vai te subjugar. E aí nós passamos de posição de governo para homens, né, no contexto geral da palavra, homem e mulher, para a situação de escravo, escravo das nossas paixões, escravo das nossas más inclinações, escravo, né, de tudo aquilo que o meu coração, né, ele começa a me impulsionar, ele começa a me empurrar para essas coisas. Por isso que a gente sabe, né, e está escrito, né, dentro da própria palavra do Eterno, que um abismo ele acaba chamando outro abismo, porque a nossa situação ela começa a ir de mal a pior, a partir do momento que eu me deixo dominar. Por isso que quando o Benzomar ele fala quem é forte, né, é aquele que subjuga as suas más inclinações. Então, essa é uma das ideias que compõe exatamente essa questão aí de ser superior, né? Ser superior não no estado de altivez particular, né? Eu me senti superior, mas é ser superior diante daquilo que o Eterno colocou sobre o ser humano, a primeira criatura, o Adão. Entenda este período, né? Nós fazemos agora aqui uma análise da questão do sexto dia da criação. O que é o sexto dia ou sexto milênio, né? Nós estamos no ano 5.781 do calendário judaico, e aí todos vós sabem aí que eu coloquei aqui como erro, entre aspas, mas que não é muito apontado nessa situação como um erro, porque aqui fala de uma alteração do calendário, que foi, de uma certa forma, até sugerido pelo próprio Rabi Akiva, para fazer com que a profecia de Bar Kokhba, né, que teve o seu nome mudado de Bar Kokhba para Bar Kokhba, no ano 100 ali do primeiro século, podemos colocar ali, onde esse homem foi apontado ali como o Messias e foi proclamado ali pelo próprio Rabi Akiva. Então, para se fazer parte, né, do contexto da profecia, teve aí essa alteração nessa contagem de 200 anos, né, como se isso tivesse sido suprimido dessa contagem. Então, exatamente para que aquele fato, né, da Bar Kokhba ou Bar Kokhba, ele casasse ali com a questão da profecia. Então, dentro dessa contagem, vamos aqui construir esse raciocínio aqui. Dentro dessa contagem aí nós temos, né, se somarmos então os 5.781 mais os 200, a gente vai para 5.981. Para fechar aí o sexto dia da criação, ou o sexto milênio, para se der por concluído, ficaria faltando aí, ou restando aí 19 anos, da data de hoje que nós estamos vivendo. Então, isso tudo dentro dessa concepção, dessa contagem dos 200 anos. Ou então, se não tivéssemos essa conta levando em conta tudo isso, nós teríamos que colocar aí como se estivesse faltando 2 séculos e 19 anos, né? 219 anos. Mas, se dentro dessa contagem aí, essa supressão dos 200 anos, ela entrasse nessa conta do ano que nós estamos vivendo, 5.781, nós teríamos aí praticamente 19 anos para fechar o ciclo do sexto milênio. Entraríamos aí no sétimo. Todos sabem que o sétimo é o governo do Messias. Está aí, Sanhedrin 97a. Convém que o mundo exista por 6.000 anos. Nos primeiros 2 anos houve a desolação. Mais 2.000 anos nós temos aí o florescimento da Torá. E os últimos 2 anos, os 2 dias da criação, são aí os 2 anos da era messiânica. É a nossa época aqui, meus irmãos. É o nosso período, pode ver. Estão aparecendo aí notícias, né, do Messias. Apareceu agora recentemente aí no Face, eu acredito que foi até uma postagem maldosa, apontando um certo rabino, que estava sendo aí apontado pelos rabinos como sendo o Messias, né? E depois algumas pessoas se manifestaram falando exatamente que isso era uma informação falsa,
que isso não condizia realmente com o que o povo de Israel está aguardando, mas nós já ouvimos alguns comentários aí de algumas autoridades rabínicas não apontando para uma pessoa em específico como Messias, mas falando da proximidade, ou seja, do surgimento, né? E fala, inclusive, Shalom Arush é uma dessas personalidades que falam algo relacionado nesse sentido. Com certeza, a gente tem que ver isso com bastante reserva, porque a gente sabe como que esses homens se dedicam à oração e ao estudo da Torá. Então, existe sim ali uma sensibilidade dos seus para poder entender os períodos do Eterno. E o próprio Eterno fala através dos seus profetas, né? Que ele não faz nada sem que antes seja revelado pelos seus santos profetas. Então, no sétimo, nós teremos ainda as duas dimensões, que é o que está acontecendo, que é o que nós vivenciamos hoje, a material e espiritual. Mas aí, ao atingirmos o oitavo, que é exatamente aquilo que eu falei no início, que será o Olam Rabá, o mundo espiritual, ele será 100% mundo espiritual e corresponde a essa questão do número 8. Então, isso aqui é mais para que a gente comece a entender o contexto que nós estamos inseridos. A gente não está aqui simplesmente vivendo para esperar o tempo passar. Cada um de nós tem o seu objetivo específico e tem os seus objetivos secundários. Então nós temos que estar muito bem com a nossa vida organizada para que nós não venhamos a falhar naquilo que é específico, aquilo que a minha alma foi designada para este plano, o mundo de Asiá, o mundo das ações. Nós sabemos muito bem, cada um teve o seu tempo de florescer. Nós já não estamos mais na fase aqui de ficar discutindo a questão de por que crer em A, por que crer em B, como crer e da maneira como é. Mas estamos no momento de colocarmos mais e mais as nossas atenções e toda a nossa vontade, toda a nossa força para fazer com que a aproximação dos nossos irmãos Yehudim em relação ao conhecimento do Mashiach, ela comece agora a despontar cada vez mais, porque estamos às portas, tudo está convergindo para isso. Então a gente deixa de lado as situações corriqueiras, as situações do dia a dia, né? As futilidades da vida, né? De se importar com coisas menores, e passamos aí a internalizar algo realmente que está intimamente ligado com a redenção do povo de Israel e a redenção de toda a humanidade. Então, as nossas ações e as nossas intenções, elas têm que entrar realmente nesse espectro e pararmos aí com as coisas menores que temos de particularidades. Rabi Moisés Abraham Levi, né, declarou: examinei as Sagradas Escrituras e não encontrei o tempo da vinda do Messias claramente fixado, exceto nas palavras de Gabriel, do anjo Gabriel, para o profeta Daniel, que estão descritas no capítulo de número 9 da profecia de Daniel. Então, se nós lermos ali, essa linguagem profética que fala Daniel, fala exatamente sobre o período em que cessaria, né, os sacrifícios. Ele cita inclusive uma própria contagem, né? E aquela contagem dá-se aproximadamente aí exatamente com os dias de Yeshua. O capítulo 9 aqui fala também que o Messias seria cortado, na linguagem do nosso povo. Esta expressão de alguém ser cortado é que aquela pessoa seria morta, né? E isso está muito claro dentro do livro de Daniel, muito claro dentro da literatura do nosso irmão. Então qualquer candidato, qualquer pessoa que venha hoje a se apresentar como Messias, tem muita coisa para ser discutida em relação a isso, principalmente as profecias que apontam para o surgimento desse homem, né? A terra de Israel, povoada por judeus, né, em sua grande parte, na cidade de Belém Efrata, né, é um lugar apontado como dali viria o Messias, né? E Jerusalém funcionando dentro de um sistema do templo ainda, com o seu Sanhedrin ativo, coisas que não tem mais. Não tem mais como a gente rebobinar a fita, né, e fazer com que as coisas venham a se encaixar dentro do contexto que nós vencemos. Então, para quem não tem, para quem ainda está na esperança de que vai vir um outro Messias aí, eu sinto muito dizer que não existe mais um ambiente profético.
para o surgimento desse Messias, o servo sofredor. Não existe mais esse ambiente profético, não existe mais. Né? Então, nós temos que verificar. E nós temos aí o combustível da nossa fé baseando exatamente, porque na vida de Yeshua se completa toda a nossa esperança de redenção messiânica. E fora dele, eu não consigo visualizar. Todos os tempos designados para a redenção já passaram. Sanhedrin 97b. Rav Shila disse: tudo o que precisamos fazer é techuvá, para quando o Mashiach vier, pois todas as datas predestinadas para a redenção já passaram. Nossos rabinos ensinam que ao longo dos 40 anos, essa informação eu acho fantástica, já trouxe ela mais do que uma vez aqui, mas isso é sempre importante para que a gente possa frisar. O Shimon Hatzadik, né, isso no período ainda do segundo templo, 50 anos esse homem serviu no templo, nos últimos 50 anos da sua existência, que no ano 70 ele é destruído pelos romanos, era colocado ali o pano, né, o pano escarlata, né, o pano vermelho, e este pano, de forma miraculosa, no sacrifício de Yom Kippur, quando eram ofertados no Santo Templo, esse pano que era amarrado na porta, no portal, no umbral da porta do templo, miraculosamente esse pano se tornava branco. Isso era um claro sinal da aceitação dos sacrifícios de Yom Kippur que cobria os pecados da nação de Israel. E depois, né, faltando 40 anos, nos últimos 40 anos, esse pano às vezes ele oscilava, às vezes ele ficava branco e outra hora ele não permanecia branco. E nos últimos 40 anos, então, antes da destruição, nunca mais o pano se tornou branco. Ele se manteve escarlate durante todo o tempo. Um claro sinal de que os últimos 40 anos, nós bem sabemos, Yeshua já tinha sido crucificado e morto. E é uma clara evidência de que ele, né, no sangue dele, nós tivemos a nossa redenção através exatamente da forma como se entregou, cumprindo o propósito da parte do Eterno. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, os seus talmidim, os seus discípulos, receberam essas informações, começaram a promover a techuvá dos povos, ensinando as pessoas a guardarem a Torá, e esse era o grande cisma das primeiras gerações. Então, explicar isso para as pessoas, passar essa ideia, não é essa ideia que, infelizmente, nós que somos ocidentais acabamos recebendo. É aceitar Jesus para ir para o céu e acabou. Isso aí é, de uma certa forma, você mascarar o que de fato ocorreu na redenção através daquilo que a gente recebeu através da morte de Yeshua. O que representou não foi simplesmente para fazer a afirmação e dizer, levantar a mãozinha para o céu e dizer, agora eu sou salvo. Mas está implicando algo muito maior, porque ali vem a consciência do homem, da situação de caído, do pecado, que todos os dias bate a nossa porta, da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento, parar de se colocar numa situação de, eu sou assim mesmo porque eu sou falho, eu sou pecador. Todos estão numa situação de falha ou de transgressão. Mas a responsabilidade de ter o conhecimento do que representou a morte de Yeshua e a partir daí nós tomarmos a posição e fazermos com que o reino do Eterno desça, então isso aí está na vida e sobre a cabeça de cada um. Então por isso que nós temos que direcionar bem a nossa casa, nós estamos indo contra a correnteza, os princípios mundanos, a filosofia como o mundo está quebrando todos os alicerces do que representa uma família, os seus conceitos fundamentais de caráter, de personalidade, de responsabilidade em relação às nossas obrigações individuais e sociais. Tudo isso está sendo colocado por terra diante dos nossos olhos. O nosso ambiente político, o nosso ambiente mundial, tudo está corroborando para que o mundo está caminhando para o abismo, né? E nós esperamos no Eterno que sejam abreviados com o retorno dele.
para que nós não tenhamos que passar pelo tamanho estado de desolação que o planeta Terra está caminhando a passos largos, marchando com toda a força, a passos largos para essa destruição. E nós estamos aí, imersos em meio a essa situação. Seremos vencidos pela onda ou nós vamos encarar, vamos marcar a posição e não vamos nos dobrar diante das circunstâncias? Então isso aí está na minha e na tua mão, fazermos e tomarmos essa decisão. Então, a gematria é sempre importante, né? É bom estudar a Torá, as Sagradas Escrituras, dentro do seu contexto original, porque nós conseguimos... aqui é como se fosse a prova dos 9, né? E você consegue colocar a tua fé realmente que isso aqui não é mera filosofia, isso aqui não é mero conhecimento filosófico, isso aqui é fé genuína, verdadeira, palpável. Então nós temos aí o tetragrama, o Yud Rei Vav Rei, nós temos a palavra Davar, o Dalet, o Bet e o Resh, nós temos a palavra Yeshua, e somando a gematria de tudo isso, né, somando os valores absolutos de cada número, do que representa cada letra, nós temos um referencial aí 8 na somatória, o Eterno, sua palavra, o seu representante, Yeshua, aquele que vem, ou seja, o que seria estar na posição de representante do Eterno? Ou seja, é aquele que manifestou a glória do Eterno, ou seja, tudo aquilo que eu não vejo do Deus Todo-Poderoso, eu consigo olhar para aquele homem, ver a forma como ele se apresentou, ver a sua vida, ver as suas obras, ver a forma como ele se portou como servo e foi até a cruz para morrer e garantir, né, que através da morte, a morte do tzadik, a morte do justo, resplandeceu isso aí em quê? Resplandeceu isso aí em salvação, ou seja, não somente para os Bnei Israel, mas também para os Goim, todos aqueles que se aproximam da casa do Eterno, da morada do Eterno, né? A morte, que nós falamos no começo aqui sobre a situação fatídica de Nadav e Avihu morrer, aqui traz exatamente no comentário do comentário do Rebbe, do Rumash, fala exatamente que aqueles homens morreram promovendo o Kiddush Hashem. O que seria isso? Traduzido para nós que conhecemos o que é saber morrer por uma nação. Kiddush Hashem é santificar o nome do Eterno. No comentário escrito pelo Rebbe, do capítulo que trata, né, a morte de Nadav e Avihu, ele fala exatamente que porque por ter Arão participado de uma certa forma do pecado do bezerro de ouro, a morte de Arão estava decretada pelo próprio Eterno. E depois que acontece a morte de Nadav e Avihu, e o próprio Moshe fala que intercedeu pela vida de Aharon para que ele não fosse ceifado, porque Moshe imaginou a morte dele e a do irmão dele, a morte de Moshe e a morte de Aharon. E aí essa paga, ou esse midá que negre midá, essa medida por medida, aconteceu exatamente na vida dos filhos de Aharon. Ou seja, ele foi poupado, né? E os seus 2 filhos morreram como Kiddush Hashem, ou seja, uma morte para santificar o nome do Eterno, diante do pecado, que a nação de Israel inteira se envolveu na situação do pecado do bezerro de ouro. Então nós sabemos, isso está escrito, que a morte de um justo da sua geração, ela tem o poder expiatório. Imagina o sacrifício do Mashiach, né? Que aqui nós vamos ver que é algo muito mais sublime, ou seja, é algo que ele transcende, né, essa questão simplesmente da morte que nós experienciaremos aqui nesse plano no mundo racial, ou seja, ele morre para ressuscitar, para ser as primícias de todos aqueles que vão ressuscitar, né? Ele é essas primícias, representando tudo isso. Então, é essa imagem que o Rav Shaul tentou passar. E o próprio Yeshua, né, fala acerca de Hashem, acerca dele como seu mensageiro, e ele diz que a verdadeira emuná, a verdadeira fidelidade, a verdadeira crença no Eterno é acreditar em Hashem como o único e suficiente Deus e em Yeshua, o seu mensageiro a quem ele enviou. Então aqui nós entendemos, a gente sai dessa ideia tola, né,
de uma triunidade, de um Deus que é Espírito, de um Deus que é Filho, de um Deus que é Pai. Não! Isso está completamente fora da crença do nosso povo, está completamente fora da crença de Yeshua. Né? A crença de Yeshua era no seu Pai, o único Deus Salvador. E ele mesmo cita isso em mais de uma passagem. Né? Quando ele mesmo cita o Shema como o grande mandamento da Torá do Eterno. Ouve, Israel, o teu Deus, o nosso Deus, né? É o único, Adonai Echad. Segundo os sábios, né, quando dois seres têm o mesmo valor correspondente, eles formam essa unidade. Né? A unidade aqui é do que representa, né, esse ser que se chama Echad, ou seja, Hashem, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando João, né, nós vamos acostumados a ler o Evangelho de João, iniciar suas palavras do capítulo 1 e 2, onde ele arremata exatamente, e a palavra do Eterno, né, estava com Deus e a palavra era o próprio Eterno. Ele fala exatamente nessa linguagem aqui. A unidade do Eterno estava representada na figura de Yeshua como o mensageiro. Da mesma forma que Moisés representou Hashem durante o livramento, salvar o povo das mãos, das garras de Faraó, levá-los para a terra de Canaã, o próprio Mashiach, ele tem essa incumbência, esse papel também da Kahal Elohim, da Mishpahat Adonai, ou seja, da família do Eterno, na pessoa de Yeshua, recebendo exatamente essa chancela, essa outorga, um novo nome, né? Através do seu sangue, ele nos garantiu isso. Né? Aí fala aqui do fogo estranho, uma das interpretações é que eles estavam, e a própria Torá descreve isso, sobre o cuidado e os zelos que deveriam ter, que de uma certa forma eles fizeram algo que não era aquilo que era para ter sido feito. Então fala exatamente aqui que houve um trato equivocado em relação à oferta do pecado. Era para ser comida, foi inteiramente queimado. É uma outra linha, né, que a interpretação também leva sobre a questão do descuido, né, que esses homens estavam sendo preparados para não cometer esse erro, né, para não cair nessa falha. Cheios de vontade de servir a Deus, capacitados, mas negligenciaram com temor ao Eterno, de distinguir o santo e o profano, sem temor ao Eterno. E o temor aqui, né, no caso a gente já falou um pouquinho sobre isso, o temor ao Eterno não é medo, saber discernir exatamente aquilo que agrada e aquilo que não agrada. E isso causar em nós uma situação de constrangimento ou de que nós estamos de uma certa forma em dívida com o nosso Deus. E a consciência do pecado é isso. A consciência do pecado é saber exatamente que existe uma consequência em relação a tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que, de uma certa forma, me distancia do Eterno. E nós temos que encaixar, exatamente, fazer o processo da Teshuvah, exatamente fazer isso, né? Se arrepender a todo dia, a todo momento, e todas as oportunidades que aparecerem diante da minha frente, mitzvah, 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 mitzvah. Isso vai fazer com que cada vez mais o nosso estado de homem caído, né, o nosso estado de postura diante daquilo que é errado, isso aí comece a ser cada vez mais subjugado. A Yetz Hará cada vez mais sendo subjugada. E a nossa inclinação para o bem, aí então ela começa a despontar. E aí nós cumprimos aquilo, né, que está escrito pelas próprias palavras de Yeshua, que os seus mensageiros, os seus shlichim, eles são como cidades edificadas sobre uma grande montanha. Ou seja, impossível se esconder. Ela vai aparecer, porque a justiça dos nossos atos, a nossa ligação com os mitzvot, ela vai trazer para nós esse estágio e esse estado de separação, santificação, até que ele venha, até que volte. Indo aqui para a reta final, já termina, né, falando da comida kasher, falando sobre os tipos, né, de alimentos que são próprios e impróprios, bastante batido, principalmente para nós que já temos um tempo de caminhada, sobre o que comer e o que não comer, principalmente aí dentro dos reinos animais, né, nos quadrúpedes, nas aves, nos peixes, que já
já está vivendo um pouquinho o processo de techuvá, já sabe muito bem os tipos de animais que nós podemos nos alimentar. Mas dentro da halahá, né, a halahá ela fala que somente pode ser considerada kosher aquilo que é abatido por churreiro, né? Que é um homem temente a Deus por causa não somente das técnicas, mas das brahot que são proferidas quando se está executando ali o abate dos animais. Nós hoje não vivemos essa realidade de ter o churreto e Oxalá, né, assim nos permita o Eterno que nós possamos ter dentro da nossa comunidade todas as especialidades que vão nos proporcionar um ambiente realmente de comunidade judaica, né, onde nós temos várias profissões ali que estão intimamente ligadas para o desenvolvimento da fé dos judeus. Nós estamos caminhando, estamos numa crescente e estamos tentando desenvolver e implementar isso. Que o Eterno nos capacite e nos possibilite chegar a ter esse conjunto de situações que estejam disponíveis para a nossa vida cotidiana. Esse é o nosso desejo, isso é o que nós desejamos para os nossos filhos, que é exatamente andar nessa contramão desse mundo caído aí. Os gentios, né, aqueles que se aproximam do Eterno, conforme está lá escrito no capítulo 15 de Atos, foram feitas ali as recomendações, o mínimo ou básico, estritamente básico, para que uma pessoa estivesse começando a invocar o nome do Eterno dentro de uma sinagoga com os nossos irmãos judeus, né? Da proibição de comer sangue básica, do assassinato, da prostituição e da idolatria, né? Que o mundo estava extremamente imerso nessas práticas, né? Práticas idólatras. Então, os que se purificam, né, para entrar nos jardins, onde se acham seus ídolos servirem, os que comem a carne do porco, dos répteis e do rato, serão todos destruídos. Está lá escrito em Isaías capítulo 66, 17. É meio nojenta a imagem aqui do prato, mas para mostrar o tamanho da repulsa, né, que nós, quando nos deparamos com essa imagem, sentimos, porque isso totalmente na contramão daquilo que o Eterno nos ordena para nos alimentarmos, né? Tá aí os cachorros, tudo que nós devemos nos abster, nos livrar das comidas imundas. E aqui nós fechamos, irmão.